Nós estamos caminhando pela carta de Paulo aos Efésios, uma carta que Paulo escreve entre o ano 60 e 62. Paulo já é um senhor de idade, Paulo está preso. Paulo escreve para uma igreja que não enfrentava nenhum tipo de problema doutrinário. Paulo escreve para animar essa igreja, para encorajar essa igreja. Paulo escreve para exaltar o nome do Senhor, para demonstrar aos irmãos que o Deus a quem eles servem é um Deus bom, justo, fiel, um Deus que cuida do seu povo. E Paulo faz isso, então, nos primeiros versículos desse capítulo 1, em forma de uma adoração. Se derrama diante de Deus, os versículos 3 a 14, exaltando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós dissemos, que apesar de ser uma adoração, de ser um momento assim de êxtase de Paulo, ele faz isso de uma forma muito sincronizada, sistematizada. Ele exalta primeiro a pessoa do Pai, agora a pessoa do Filho, e nos dois últimos versículos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E é aqui nesse ponto que nós paramos, então, o que nós vamos iniciar hoje, no versículo 9. Porque Paulo vinha falando que nós fomos predestinados, escolhidos por Deus para a vida, que o sangue de Jesus fez com que os nossos pecados fossem perdoados. E Paulo agora vai continuar, então, falando sobre isso, tratando sobre isso e trazendo algumas situações novas para que nós possamos, então, conhecer e aprender um pouco mais. Versículo 8, ele encerrou dizendo que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência a obra de Cristo. Paulo vem falando da obra de Cristo. E aqui no versículo 9, ele começa então dizendo o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse, irmãos? De que mistério é esse que Paulo está tratando aqui? Nós sabemos, eu disse isso no início, lá na introdução da carta, que a cidade de Éfeso era uma cidade que vivia dentro de um ambiente místico. Era uma cidade que adorava a grande deusa Diana dos Efésios, era uma cidade em que a economia girava em torno do templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Lembro de ter falado também que era uma cidade onde havia muita magia. E Paulo, então, nesse ambiente, vem nos dizer que Deus nos desvendou esse mistério. Claro que Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras. Claro que Paulo está fazendo aqui uma ironia. O mistério de que Paulo está tratando aqui, irmãos, nada mais é do que a revelação do plano de Deus, do plano macro de Deus, que foi revelado no Verbo. No Verbo escrito, que é a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, e no Verbo encarnado, que é a pessoa de Cristo Jesus. Lembrem-se que nesse bloco Paulo está tratando sobre a obra de Cristo. Lembram disso? Primeira parte, Deus Pai, agora Deus Filho, e os últimos dois versículos dessa primeira parte, dessa doxologia, tratando do Espírito. Então, Paulo está falando de Cristo aqui. Esse é o grande mistério que nos foi revelado. O Senhor nos revelou o mistério da sua vontade, e esse, então, é o mistério de Cristo. Por que Paulo trata aqui como um mistério, irmãos, essa revelação? Porque é algo que foi guardado, reservado para alguns. Não é algo a que todos têm acesso. Foi oferecido a todos, mas a alguns poucos foi permitido compreender, entender, aceitar, admitir que Cristo Jesus é de fato o Filho do Deus vivo. É Deus quem abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essas verdades. Queria que você abrisse aí, por favor, a sua Bíblia, em alguns textos, estão na ordem Romanos, capítulo 1, Romanos 1, versos 16. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 16. Lemos o primeiro capítulo, agora vamos ler o último. Romanos 16,
versículos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então veja que Paulo está dizendo em Romanos, também vai usar também esse termo mistério, lá em Romanos. O mistério da pregação do Evangelho, o mistério do Evangelho sendo compartilhado, o mistério de que em Cristo todos os povos de todas as nações teriam acesso à graça e à misericórdia de Deus, judeus e gentios. Efésios 3, versículos 1 a 6. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Esse é o mistério, o Evangelho sendo compartilhado a todos, não mais apenas ao povo da promessa, não mais apenas aos descendentes biológicos de Abraão. E, finalmente, Colossenses 1, 26 e 27, os irmãos vão se lembrar que eu disse aqui que Colossenses é muito parecida com Efésios, né? Foi escrita na mesma época. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério, irmãos. A revelação de Deus de que o Evangelho chegaria a nós, até a mim e a você. Lá, no contexto original, chegaria a todos os povos de todas as nações e, ao passar dos séculos e séculos, chegaria até mim e a você o Evangelho que reconcilia o pecador caído com um Deus que é santo. Ainda no versículo 9, após fazer esse primeiro comentário a respeito do mistério, Paulo vai dizer que esse mistério foi revelado, que essa graça foi revelada, desvendada ou revelada, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Beneplácito, a palavrinha lá no grego eudokion, significa, ou pode ser traduzida por plano generoso, bom propósito, que Deus propusera em Cristo. Então agora fica claro no versículo 9, quando nós fechamos o versículo 9, fica claro que a obra de Deus em Cristo, a obra que Deus propôs em Cristo, de que pelo seu sangue, pelo seu sacrifício único, perfeito, suficiente, judeus e gentios se reconciliariam com Deus, obviamente aqueles que crescem, né? Aqueles que creram, aqueles que crerão. O versículo 9, então, fecha dizendo que essa graça, esse plano, esse projeto de Deus, esse bom plano, né, o beneplácito de Deus, ele, então, propôs em Cristo desde antes da fundação do mundo e que agora, então, é revelado a todos por meio da Escritura e por meio da vida, da encarnação de Cristo enquanto esteve pela terra. E agora Paulo é separado, então, agora não, né? Quando do início de seu ministério, Paulo é, então, separado para ser o apóstolo dos gentios, aquele que iria fazer as viagens, aquele que sairia de Jerusalém, aquele que sairia do meio dos judeus para pregar aos gentios, então, de todas as nações. Então, esse é o mistério, a obra reconciliadora de Deus com os seus eleitos. Versículo 10.
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo ainda está descortinando esse grande plano que Deus fez, né, que ele citou no versículo 9. E dentro desse plano, Deus se propõe a fazer com que tudo retorne, volte para Cristo, quando do final dos tempos. De que toda a ordem que existia quando da criação, Deus criou todas as coisas, os irmãos vão se lembrar em Gênesis, Deus cria todas as coisas, termina a sua obra, conclui a sua obra e diz, tudo isso é muito bom. Então a obra de Deus, a obra que Deus propõe a Cristo e que Cristo vem e executa fielmente, ela fará com que, ao final dos tempos, na plenitude dos tempos, né, para ser literal aí, com que na plenitude dos tempos todas as coisas venham a convergir de volta para essa ordem inicial. Então nós saímos do jardim, mas em algum momento nós voltaremos a esse jardim. Nós saímos da ordem predeterminada por Deus, mas em algum momento nós retornaremos a essa ordem. Este é o plano. No tempo certo, ele irá reunir todas as coisas sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Faz convergir nele Jesus, na pessoa de Jesus. Tantas do céu, tantas do céu. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, e aí nós vamos entender quais são essas coisas que irão convergir, né? E por que elas irão convergir, como elas irão convergir. Desde que o pecado entrou no mundo, tudo se encontra em um processo de desintegração. Primeiro o homem foi separado de Deus, depois o homem foi separado do homem. Nós estamos citando aí, vá até Gênesis, por favor. Você verá a separação do homem com Deus e a separação do homem com o homem. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então a queda fez com que o homem se apartasse de Deus. Nós estudamos aqui na classe de catecúmenos, na classe de preparação, que esse afastamento ele pode ser pela eternidade, ou ele pode ser durante algum tempo. É aquilo que nós tratamos lá na classe de catecúmenos como morte física, espiritual e eterna. Todo mundo lembra disso? Sim? Sim, eu creio que sim. Então, é desse afastamento que Paulo está tratando aqui. E o afastamento do homem com o homem, Gênesis 4, versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Nós estamos vendo aí o primeiro homicídio, né? E, finalmente, Romanos 8, 22, em que Paulo vai deixar de forma muito clara a desordem a que nós somos lançados por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Porque, tem um texto de Isaías primeiro, perdão, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, o pecado, irmãos, dos nossos primeiros pais, ele não afetou apenas a nós. Ele não afetou apenas as criaturas humanas. O pecado, a corrupção do pecado, ela manchou, ela corrompeu tudo que foi criado por Deus, toda a obra de Deus. Então, quando nós vemos a natureza desalinhada, terremotos, tsunamis, enfim, isso é consequência do pecado. Paulo vai dizer aqui em Romanos, Isaías vai dizer isso também lá em Isaías capítulo 24, que a terra anseia pela redenção. A terra anseia pela volta de Jesus. Isaías 24, 5 e 6.
Paulo diz aos Coríntios, eu não coloquei esse texto aqui, né? Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que as coisas estão meio loucas, meio fora de ordem, mas quando vier o que é perfeito, então, quando vier o que é perfeito, todas as coisas se tornarão perfeitas. Isaías 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Veja você, irmãos, que o estrago, o tamanho do estrago, a dimensão do estrago que a desobediência a Deus no Jardim do Éden causou a tudo aquilo que Deus havia criado e considerado bom. Então Deus fará convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De que plenitude dos tempos Paulo está tratando aqui? Que tempo é esse? Plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é aquele momento da história em que o plano de Deus finalmente se concretizará com a vinda do Senhor Jesus, com o grande julgamento, com o final de todas as coisas, da maneira como nós as vemos. Então chegará o dia em que Deus reunirá todas as coisas em Cristo. Vamos olhar para alguns textos aí. Se surgir alguma dúvida quanto a esses textos, irmãos, fiquem à vontade para perguntar, porque existem diferentes interpretações a respeito de alguns dos textos que eu listei aí. O primeiro deles, Mateus 24, 3 a 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Consumação do século equivale à plenitude dos tempos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse fim que Cristo está dizendo aqui em Mateus, e que também dirá em Lucas e em Marcos e Lucas, é a plenitude dos tempos. Irmãos, muitos não creem que de fato haverá um final do mundo. Muitos não creem que haverá de fato um juízo final. Muitas pessoas acham, você já deve ter ouvido isso, que isso aqui é tudo que nós temos. Já ouviram isso? Quando a gente morrer não tem mais nada. Morrer acabou. Cristo está dizendo aqui com todas as letras que haverá sim. Que tem sim. Que haverá um momento final. Que haverá um grande julgamento. E Cristo está nos preparando para esse grande momento. Quando nós lemos o texto e olhamos os sinais, nós vemos que esses sinais estão acontecendo. Que essas coisas estão acontecendo. A plenitude dos tempos pode acontecer a qualquer momento, a qualquer segundo. Então, vejais, para que nós não estejamos distraídos. 1 Coríntios 15, 20 a 28. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias
depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, plenitude dos tempos, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquilo que tudo lhes subordinou. Então, de fato, haverá um momento em que os mortos se levantarão para que sejam julgados. O mar devolverá aqueles que morreram no mar, obviamente, e todos então se levantarão, uns para a vergonha eterna e outros para louvor eterno. Vitor? Na verdade, Vitor, na verdade, a questão que você está falando é o milênio. Esse é o nome desse problema, desse grande problema teológico. Existem visões diferentes dentro da nossa própria denominação. Existem pessoas que, de fato, acreditam que haverá um tempo de paz, um tempo de justiça social e depois virá o fim. Existem pessoas que acreditam que haverá um tempo de muito sofrimento para o cristão, de muita perseguição, e depois virá o fim. E existe uma visão, uma vertente, que é contra essas duas visões. Ou seja, ela não vislumbra o milênio, ela é amilenista, ela não crê no milênio. Ela crê que as coisas estão acontecendo exatamente como Jesus disse aqui em Mateus 24, que as coisas já estão acontecendo, que essas perseguições elas já são atuais, elas podem se intensificar, mas elas já acontecem. Se você perguntar qual é a minha particular, sem querer te influenciar, se você perguntar você quer saber qual é a minha? Eu creio que nós estamos vivendo o milênio. Eu creio que não haverá um tempo de paz. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Talvez, não estou dizendo que eu estou certo. Eu estou dizendo que eu não consigo enxergar isso. O que eu vejo Cristo dizendo é que nós estamos nesse processo, nós estamos na última etapa da sua volta. Eu não consigo achar uma etapa intermediária até a volta de Cristo. Eu creio que nós estamos caminhando e que mais hoje, mais amanhã, nós olharemos para o céu e veremos Cristo vindo recolher a sua igreja. É assim que eu enxergo. Nós podemos nos aprofundar um pouco mais nisso num outro momento, se você quiser, mas a grosso modo é assim que eu entendo. E o texto que nós lemos agora deixa isso muito claro, né, para mim, que defendo essa posição. Ok? 1 aos Tessalonicenses 4, (13 a 18). Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Só para voltar aí na sua pergunta, olha o que Paulo está dizendo aí aos Tessalonicenses no versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, os que estiverem vivos quando Cristo voltar, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como que eu vou defender um arrebatamento secreto? Como que eu vou defender que alguns serão arrebatados, passarão um tempo com Cristo, nós vamos continuar aqui na tribulação, na luta, e depois esses que foram arrebatados, que são mais santos do que nós, voltarão para cá para o grande julgamento? O texto está dizendo que aqueles que forem arrebatados serão arrebatados para sempre. É algo único. É como Pentecoste. Vai acontecer uma vez para nunca mais. Entende? Não é algo que vai acontecendo, se desenrolando. É algo, na minha visão, tá? Na minha visão. É algo pontual. É algo que acontece uma vez só. Não consigo achar base bíblica aqui para pensar algo diferente disso. Aqueles filmes e livros, né, que viraram filmes, deixados para trás, o arrebatamento, eles defendem, né, essa visão. Paulo era milenista, né? Ele está vivendo uma situação de perseguição, de tribulação, e ele achava que tudo estava vivo. Ele fala, nós, né, se incluídos, se ficasse vivo, seria depois da ressurreição de mortos. Então, ele não previa isso, ele teve paz, depois Cristo ele já estava falando, está na perseguição, e se Cristo vier agora e nós vivos. E ele não prevê também que ele subiria, ficaria lá um tempo, depois voltaria para o grande julgamento. Não, inclusive, quando ele escreve o texto que nós lemos aí, né, 1 Coríntios 15, ele também fala isso, de que Cristo viria, os mortos os que estão mortos ressuscitariam, então virá o fim. Virá o fim. O que significa fim? Fim. Apocalipse 21, 1 a 18. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só até aí, irmãos, não precisa ir até o 8, não. A ideia aqui é de que haverá essa plenitude dos tempos, essa nova terra, essa continuidade com Cristo Jesus. Vou pegar aqui 2 comentários, só para a gente encerrar por hora essa questão das correntes milenares aí. O que a gente precisa fazer, eu sei que vocês fazem isso, apenas para ficar bem claro, é respeitar as opiniões divergentes da nossa, né? Porque existem posições diferentes. Vamos pegar uma citação aí do Matthew Henry. Lembrei agora do Heavy, Matthew Henry, né? Heavy também é Matthew Henry. Pastor Henrique. Tudo que de Deus recebemos através da revelação especial, verbo escrito e verbo encarnado, converge igualmente para Cristo. Sem ele não há religião. Religião significa religar-se a Deus. E uma citação também do Wilson Porte Jr., onde eu tenho bebido também aí para preparar esses estudos. Deus fez tudo convergir para a cruz, tanto os que serão salvos, quanto os que continuarão perdidos por toda a eternidade. A cruz divide a história e revela aqueles que estarão ou não na eternidade com Deus. Ok? Então tudo volta para Cristo, tudo volta para a
cruz, todas as coisas irão convergir nele, serão refeitas nele, serão vivificadas nele. Ok? Versículo 11. Versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós somos feitos herdeiros de Deus, predestinados segundo a sua vontade. Antes de eu passar essa pergunta aí a vocês, o Jefferson já levantou a mão ali para responder essa pergunta, como funciona a vontade de Deus. Mas antes de eu passar a pergunta, apenas dois comentários. O primeiro deles sobre herdeiros de Deus. Está claro para todos nós tratamos de adoção nas semanas anteriores, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, ok? Isso é tranquilo, todos nós sabemos disso, não precisa voltar, né? E também nós falamos a exaustão a respeito da predestinação, que está aí também no versículo. Vou passar direto por ele, ou por ela, a predestinação, porque nós já falamos muito disso nas semanas anteriores, ok? Ou alguém quer fazer algum comentário sobre isso, alguma dúvida sobre isso? Ok. Então, nós fomos predestinados, nós somos adotados e, por isso, co-herdeiros, segundo o propósito, segundo a vontade, o desejo, o plano daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aí, então, a pergunta: como funciona a vontade de Deus? O que é essa vontade de Deus? Como se manifesta essa vontade de Deus? A pergunta é muito ampla para ser respondida. Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque é uma dúvida universal de como a vontade de Deus, ou de que peso tem a vontade de Deus dentro da nossa vida. É um debate interminável sobre a vontade de Deus e a soberania humana. Onde uma começa, onde a outra acaba. E aí, por isso que eu chamei a atenção para essa pergunta. Para quê? Para que nós pudéssemos aproveitar esse momento. O texto não está tratando explicitamente disso, mas eu queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho sobre como se manifesta a vontade de Deus à luz da Escritura Sagrada. A vontade de Deus, irmãos, ela se manifesta nos seus filhos, na sua criação, da seguinte maneira. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus tem um decreto, em que Ele não mexerá uma vírgula sequer, aconteça o que acontecer. Correto? É o que nós chamamos na teologia, acho que eu até falei isso aqui quando a gente estava tratando de predestinação. Falei? Então não preciso nem me alongar nisso, né? Vontade decretiva. Ok, então. Então essa vontade decretiva de Deus é que, dentro dos seus propósitos, faz com que Ele, ou permite com que Ele escolha quem são aqueles que serão alvo da predestinação para a vida e daqueles que serão deixados nos seus pecados, daqueles que serão adotados em Cristo e por isso serão herdeiros, como está dizendo o versículo 11, e daqueles que serão filhos da escrava e não terão direito a herança alguma, não farão parte da família de Deus, jamais poderão dizer Abba Pai. Então é assim que a vontade de Deus se manifesta dentro desse contexto aqui. E aí eu trouxe alguns textos para que possa lançar luz nessa discussão a respeito da vontade de Deus, caso algum de vocês aqui tenha dúvidas sobre isso. Números 23, 19. Números 23, 19. Veja você que nós vamos no Pentateuco, nós vamos no Saltério, nós vamos nas epístolas, lá no finalzinho já. Nós vamos rodar toda a Bíblia e toda a Bíblia está falando a mesma coisa. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Ou seja, Deus não volta atrás, irmãos.
Deus não se arrepende, Deus não muda de opinião. Eu sei que nós somos tentados, todos nós somos tentados a pensar que Deus mudaria de opinião, ou mudará de opinião, de acordo com a nossa devoção, de acordo com a nossa oração, de acordo com os sacrifícios que nós apresentarmos a Ele, com as boas ações que nós fizermos, as boas obras que nós fizermos. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus não muda de opinião. Se Deus mudasse de opinião, Deus não seria soberano. Deus não seria onipotente, onipresente, onisciente. Se Deus tivesse que dar um passo atrás, Ele não teria o domínio de todas as coisas, desde antes delas serem criadas até o momento da plenitude dos tempos. Se Ele precisasse refazer alguma coisa, é porque Ele não viu o que está lá na frente. Ele já viu todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então, em nome de Jesus, entendam isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, quando você lê na sua Bíblia algum texto em que diz assim, Deus iria fazer isso, mas se arrependeu. Deus iria destruir aquele povo, mas voltou atrás. Deus iria matar aquele rei, mas resolveu lhe dar mais 15 anos. Todas as vezes que você lê textos como esse, exclui o último aí, o do rei, os 2 primeiros. Deus se arrependeu disso, Deus ia fazer, mas não fez. Lembre-se que o escritor do texto está tentando fazer com que nós compreendamos, entendamos o todo, a cabeça de Deus. Então o autor está usando ali o que nós chamamos, o recurso que nós chamamos de antropopatia, que é colocar sentimentos humanos em Deus, para que a gente entenda o que Deus está fazendo, senão a gente não consegue entender. A Bíblia não foi escrita na língua dos anjos, foi escrita na língua dos homens. Então, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Está vendo aqui o texto de Números? Deus sabe todas as coisas, como as coisas acontecerão. Deus permite, muitas vezes, trabalhar dentro da nossa autonomia, porque Deus nos dá alguma autonomia, nós não somos robôs. Deus nos dá alguma autonomia. A vontade, a soberania de Deus, ela lida com a responsabilidade humana também. Mas até essas coisas que Deus permite fazer, se permite fazer, e que nós achamos que é Deus mudando de ideia, Deus voltando atrás, todas essas coisas já estavam dentro do plano de Deus. Acho que nós falamos isso aqui também, né? Quando falamos de predestinação, acho que a gente tratou disso aqui também. Espero não estar sendo repetitivo, tá? Mas então isso precisa ficar muito claro na nossa mente, irmãos. Muito claro na nossa mente, para a gente não achar que a gente pode mudar a vontade de Deus. Se eu conseguir, ou se eu conseguisse mudar a vontade de Deus, eu me faria como Deus. Eu seria um Deus também. Eu teria um Deus na minha mão que eu consigo manipular. Na minha mão, não. Eu teria um Deus, eu adoraria um Deus que eu consigo manipular. Salmo 11, versículo 4. Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está no controle de todas as coisas e tem todas as coisas diante dos seus olhos. Salmo 33, 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ok? Salmo 115, 3. Esse aí você sabe de cor, né? Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada.
E 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Entende aí? Onde que está o nosso poder, abre aspas, irmãos, pelo amor de Deus, hein? O nosso poder de mudar a vontade de Deus? Aí João falando, qual que é esse poder que nós temos de mudar a vontade de Deus? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dele, ele nos ouve. Nós não temos o poder de mudar a vontade de Deus. Nós nos alinhamos à vontade de Deus. Aquilo que Deus resolveu, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus previu, aquilo que Deus resolveu, troca o previu por resolveu aí, para não dar confusão depois. Aquilo que Deus resolveu, se nós orarmos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. Ouvir, Ele não vai nos ouvir de qualquer maneira, né? Ele ouve seus filhos, se inclina para nos ouvir, mas Ele vai nos atender, se aquilo estiver de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus revelada? Sua palavra. A vontade de Deus, ela está descrita, explicitada, demonstrada de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Essa é a vontade de Deus. Se nós compreendermos isso, se nós bebermos isso, se nós nos alimentarmos isso diariamente, nós vamos saber qual é a vontade de Deus e nós vamos orar segundo a sua vontade e nós seremos atendidos. Primeiro Ederson, depois o Victor. Tiago 4. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É isso aí. É isso aí, exatamente isso. Se o Senhor quiser. Quando o Senhor Jesus está às portas do seu martírio final, qual é a oração que ele faz a Deus? Quem lembra aí? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Victor. Salmo 25, abre aí. Salmo 25, 12 a 14. Abre aí, por favor. Né? Abre aí. Salmo 25, 12 a 14. O que está dizendo aí? É isso aí. O homem que teme o Senhor, ele instruirá o
o caminho que deve andar. Ele vai te dizer, vai por aqui. Ele vai te dizer, vai por ali. Essa é a verdade. Essa é a vontade de Deus. É disso que Paulo está falando aqui. A vontade de Deus, e eu estendi um pouco na vontade de Deus, para que a gente possa entender isso, porque existe uma confusão, irmãos. Às vezes, irmãos me procuram para dizer isso. A gente consegue mudar a vontade de Deus, a oração muda a vontade de Deus. É uma pergunta lícita. É uma pergunta normal. Muitas pessoas pensam assim. Eu não me lembro agora, me fugiu, me perdoe. Não sei se Piper, que escreveu um livro com esse nome, né? Foi Piper? Sproul. Oração muda as coisas. Então você vê que é um assunto que gera mesmo dificuldade na nossa cabeça. E por isso que eu me estendi um pouco mais nisso. Mas voltando para a sua pergunta, Vitor, é essa vontade que Paulo está explicitando aí para os seus leitores. Essa vontade de Deus, ela é revelada a nós. Ela é aberta a nós. Ela é o mistério aqui desvendado. Tudo isso faz parte. É claro que o pensamento primário ali do desvendar o mistério é a questão da inclusão de gentios no plano de salvação. Mas eu me aproprio desse mistério aí para dizer que esse é um dos mistérios aqui. O fato de nós conseguirmos ter acesso à vontade de Deus. Em algum grau. Por quê? Porque a vontade de Deus está revelada aqui. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. Então o Senhor, o homem faz planos. Lembra de Provérbios? Mas o Senhor lhe dirige os passos. Então é essa tensão, soberania de Deus, vontade humana. Deus não nos tenta. Então as nossas escolhas erradas são nossas. Responsabilidade nossa. As nossas escolhas certas, aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, foi direcionado por Deus, foi instruído por Deus, nos foi levado por Deus. Algumas vezes, Vitor, nós vamos entrar em caminhos que Deus não gostaria que nós entrássemos. Mas Deus permite que nós entremos, para a glória dele e para juízo nosso, para disciplina nossa. Jonas. Vai para Nínive. E Jonas, eu vou para Tarsis. Quantas vezes Deus já não disse para você, Vitor, para mim, para os irmãos aqui, vai para Nínive. E nós falamos, não vou, eu vou para Tarsis. E Deus deixou a gente ir para Tarsis. O filho pródigo, me dá minha herança que eu quero ir embora. Tranquilo, cara. Pega a sua herança. Vai lá. Não era para dar, porque a herança só depois de falecido o pai, né? Mas você quer a herança? Quer a sua parte? Cara, pega e vai ser feliz. Foi dividir alfarrobas, né? Se não me engano, que é a palavra que está lá, né? Com os porcos. Então é isso. Ao homem que teme o Senhor, ele instruirá o caminho que deve andar. Ok? 1 João nós lemos, 14:15. Versículo 12, então, irmãos. Você pediu a palavra, Gabriel? Não, né? Então vamos voltar lá para Efésios. Aquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Ah, sim, eu anotei aqui para a gente não lembrar, para a gente não esquecer. Para a gente não lembrar é ótimo. É porque está começando a dar fome, vai dando 8:30. Irmãos, o que a Bíblia fala? O que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, vai falar sobre a vontade de Deus? Toda vez que você pensar assim, a oração muda a vontade de Deus, Deus se arrepende, Deus volta atrás, lembra daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. O que ele escreve lá? Que a vontade de Deus é... O presbítero sempre cita esse texto aqui, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que é perfeito, irmãos? Vamos parar só no perfeita. O que é perfeito? Perfeito é algo que não precisa de correção, ajuste, remendo, não é isso? A vontade de Deus é perfeita, irmãos. Ele não precisa voltar atrás. Ele não precisa fazer
arranjos. Ele não precisa fazer nenhum tipo de metanoia, nenhuma mudança. Ela já é perfeita. Versículo 12, então, para nós encerrarmos, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Lembra que eu disse que ele sempre termina um bloco, ele fala do Pai e termina com para o louvor da sua glória. Fala do Filho, para o louvor da sua glória. E falará do Espírito, para o louvor da sua glória. Ele encerra aqui, então, aquilo que ele tinha como exaltação à obra de Cristo, dizendo que tudo isso, que toda essa vontade revelada, de tudo que Deus está fazendo em nós, tem como objetivo o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vou começar pelo final, versículo 12, tá? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, Paulo está dizendo, falando a respeito do povo judeu. Correto? Então, quando ele fala nós, que de antemão esperamos em Cristo, ele está falando das promessas do Antigo Testamento, da promessa para os judeus. Porque lá no próximo verso, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos tratar disso, ele fala, em que também vós, os gentios, receberão a promessa. Ok? Lá no início do versículo 13, semana que vem, eu volto nesse nós aí. Mas então a primeira parte do versículo 12 é a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, mais uma vez, Paulo enfatiza o motivo de termos sido criados e amados para a glória de Deus. É o que está lá no nosso breve catecismo, né, irmãos? Que é um documento que nós subscrevemos, um dos documentos de Westminster, que pergunta, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. É para isso que nós somos criados, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos ler alguns textos e aí nós encerramos. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. E a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus dizendo que criou, que nos criou para a sua glória. Ainda em Isaías, no capítulo 61 agora, nos versos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. 2 textos em Romanos. Romanos 11, verso 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha todas as coisas convergindo aí para ele. Versículo 9, lá de Efésios, né? Do capítulo 1. Romanos 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de vós, ou nenhum de nós, vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E 1 Coríntios 10, 31, você também sabe de cor. 1 aos Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos?